Quero saudar a todos na paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Adriana, meu ministério é a Assembleia de Deus, seguindo para o trono. Fica situado em Feira de Santana, lá na rua Resende, no bairro do Campo Limpo. E eu quero contar para os irmãos uma visão que eu tive há 2 semanas e meia, há 2 semanas atrás mais ou menos. Mas antes de eu contar a visão, eu quero deixar para vocês uma meditação da parte de Deus, né, que está no livro de Eclesiastes, capítulo 12, que diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha os dias maus e chegue os anos do quais dirás, não tenho neles prazer. Amém? Eu quero falar, irmã, a respeito de uma visão que eu tive, que se trata dos jovens, né? Os jovens, nós sabemos que ultimamente tem acontecido tantas coisas na vida dos jovens, têm sido assassinados, né? Os jovens não estão mais chegando nem aos 20 anos mais, que estão envolvidos com crime, com muita coisa ruim. E certa noite eu estava orando ao Senhor, comecei a orar e depois eu fui dormir. Ao deitar na cama, assim que eu fechei os olhos, me veio uma visão sobre a minha vida, porque eu achei assim uma visão muito espantosa, mas porém também como se fosse um despertamento para os jovens, né, para os que estão na igreja e para aqueles que também não estão na igreja, não é? Principalmente para os que não estão na igreja. Na visão era um vento muito, eu acordei com um vento muito forte. O vento era tão forte que fazia um barulho terrível. E nessa visão eu levantei da cama e fui para a sala da minha casa. Chegando na sala, o vento ficou mais forte ainda e o barulho ainda era maior. Então eu abro a porta de casa, saio, abro o portão e vou na rua. E quando eu chego na rua, eu olhei para o céu. E quando eu olhei para o céu, eu vi muitos pássaros grandes voando. Eles tinham cara realmente de pássaro, mas tinham asas de morcegos e tinham garras de águia. Foi essa visão que eu vi desses pássaros. Uma coisa que me intrigou muito foi que as aves que eu vi, elas estavam com muitas pessoas penduradas sobre suas garras. Os jovens principalmente, pendurados, todos de cabeça para baixo, pendurados, levando aqueles jovens para algum lugar. De certa forma, na visão, eu fiquei muito preocupada com algumas pessoas da minha família. Me preocupei com meu filho, mas lembrei-me também que ele estava na presença do Senhor. E fiquei preocupado com algumas pessoas da minha família, com os meus irmãos, toda a minha parentela, aqueles que ainda não servem ao Senhor. Eu comecei a me preocupar porque aquela visão me intrigava tanto que eu comecei a pensar o que seria da minha família se tivesse, né, o que seria dos meus parentes se tivesse no meio daquilo que eu estava vendo. Vi aquele jovem sendo pego pela aquele pássaro grande. Irmão, para você ter noção de uma coisa, as asas dos pássaros eram asas de morcegos e elas abertas, aparentemente tinha 2,5 metros de asas abertas, pegando os jovens de cabeça para baixo, pendurados e jogando ele. Mais na frente tinha tipo um ciclone, alguma coisa que girava e cada jovem ia sendo jogado ali dentro, como se fosse um caldeirão fervendo, como uma coisa fazendo um redemoinho. E os jovens eram jogados naquele lugar. Eu fiquei tão espantada com aquilo, minha cabeça começou a doer, senti forte dor de cabeça. E quando passando pertinho de mim, próximo ao meu rosto, um jovem gritando, pendurado, a ave pegou ele, né? E ele estava pendurado de cabeça para baixo. E aquele jovem passou bem perto do meu rosto e deu um grito por socorro. E quando ele deu um grito por socorro, eu caí de joelhos sobre a terra, colocando as mãos no rosto, mais ou menos assim. Porque no meu pensar, aquela ave ia me pegar. Mas quando eu me abaixei no chão, que coloquei as mãos sobre a cabeça, eu comecei a perguntar aonde estão indo essas pessoas, para onde estão indo esses jovens.
E uma voz muito assim tenebrosa, muito alta, muito pavorosa começou a me dizer: olha, esses jovens, eles estão sendo levados para um ninho da morte, porque eles são zombadores, eles zombaram de Cristo, zombaram de Deus, zombaram da igreja, zombaram dos profetas, dos pastores. Todos aqueles que estavam pregando o evangelho de Cristo, eles começaram a zombar. Esses jovens tiveram a oportunidade de servir ao Senhor, tiveram a oportunidade de pregar o evangelho, mas não quiseram, eles começaram a brincar. São jovens filhos de pastores, filhos de missionários, filhos de pessoas que estão na igreja, mas são somente jovens que fingem que são cristãos. Eles vão para a igreja porque os pais pedem, porque os pais forçam eles a irem. E eles tiveram a oportunidade de salvar, de pregar para outros jovens e não quiseram. Uma outra parte são jovens que o evangelho tem chegado até o ouvido de cada um, mas eles não querem, só querem brincar, só querem balada, eles só querem fazer aquilo que não é da vontade de Deus. E eles estão indo para a morte. Todos eles irão morrer porque não respeitaram e não querem fazer a vontade de Deus. E o que está acontecendo, irmão? O que está acontecendo, irmãs, são isso. Muitos jovens estão morrendo. E talvez, de certa forma, eu ou você podemos ser culpados disso, porque muitas vezes estamos só dentro de casa, preocupados com o que fazer e não saímos para evangelizar e buscar esses jovens nas favelas, nas bocas de fumo. Nós não podemos fazer isso, nós temos que nos despertar. Isso aí foi um despertamento de Deus para nossas vidas, principalmente para a minha vida, que sou pastora, né, que cuido de vida, que cuido de almas. Então, quando eu acordei, quando eu me despertei daquela visão, eu estava com uma fortíssima dor de cabeça, não consegui mais tirar aquela imagem da minha mente. Fui orar, comecei a interceder pelos jovens, comecei a clamar pela vida dos jovens, continuei com dor de cabeça. No dia seguinte a minha cabeça continuou doendo e comecei a interceder pela vida dos jovens. O que eu quero é que você que está ouvindo esse vídeo possa também orar pela vida dos jovens. Você que tem o seu filho nas drogas, você que tem um filho que talvez ele vá para a igreja só porque você quer, né? Comece a interceder pela vida desses jovens, comece a orar pelo seu filho, porque nós sabemos que quanto mais as mães oram, os filhos estão de pé na presença do Senhor. Vamos orar, vamos clamar, vamos pedir ao Senhor para que venha dar mais uma oportunidade a esses jovens, né? Para que eles venham também pegar esta oportunidade que vem da parte de Deus, para que eles possam fazer a obra do Senhor e também ganhar outros jovens, porque, irmãos, os jovens de hoje são os pastores de amanhã, os jovens de hoje são os missionários da manhã. Vamos orar, vamos clamar, vamos buscar a Deus e vamos orar mais por estes jovens. Amém? Assim eu agradeço a todos, a vocês, que Deus continue abençoando a sua vida, o ministério de cada um. Nos ajude em oração e vamos orar pelos jovens em nome de Jesus.